Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos para mais uma mensagem, mas vai dando seu joinha, se inscrevendo e compartilhando, por favor. E vamos agora para o 17º round. Mas antes, vamos louvar. A minha família, debaixo da graça, guardada nas asas de quem a criou. Bem-aventurado eu sou por ter meu lar na presença do Senhor. Levante suas mãos, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, obrigado, Pai, por todas as bênçãos recebidas de Ti. Seja com as pessoas que estão orando comigo neste momento, que possa ser iluminada com a luz do céu para compreender a Tua palavra e que suas vidas e suas famílias sejam abençoadas e guardadas pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Então, meus amigos, há muitos dias atrás, eu prometi falar sobre a lição da escola sabatina. E hoje chegou o dia, o grande dia. Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de analisar, comentar e equiparar. Muito bem. Em Efésios 5, a partir do verso 22, e o último verso do texto, começa falando para a mulher ser submissa ao marido e termina falando para a mulher respeitar o marido. Mas aqui na lição, começa com conselhos para o marido e termina com conselhos para o marido. Não tem nenhuma lição aqui, nenhuma página destacando, falando sobre a submissão da mulher, como diz a Bíblia. E aqui, na lição de domingo, tem um texto, o segundo texto aqui na parte de baixo da lição, depois da pergunta, que diz: Paulo também convidou as esposas a se sujeitar ao marido, como ao Senhor, indicando que falava da submissão da esposa aos seus respectivos maridos. Aí, o texto aqui tenta reinterpretar o que Paulo disse. Quando Paulo disse que a esposa devia fazer isso como ao Senhor, quis dizer que cada esposa deve submeter ao marido como se ele fosse Cristo? Ou quis dizer que Cristo é o foco verdadeiro e mais elevado da submissão? Então, aqui na lição disse que Paulo ele não está falando para a mulher ser totalmente submissa ao marido, mas Cristo é o foco mais elevado da submissão. Embora Cristo é o foco mais elevado da submissão, eu digo, ali está falando para que a mulher se submeta ao marido como ao Senhor. E ele fala, seja totalmente sujeita ao marido, disse o apóstolo Paulo. E ali compara a autoridade de Cristo sobre a esposa como ali compara a autoridade do marido sobre a esposa como a autoridade de Cristo sobre a igreja. E aqui, no último texto de domingo, tem um comentário da Ellen White. Se o marido for grosseiro, rude, impetuoso, egoísta,
rígido, opressor. Aqui tem 6 declarações da Ellen White. Ela quis dizer, se o marido é como a besta do Apocalipse, que tenta sacrificar, ter princípios cristãos, não diga a esse marido que ele é o cabeça da esposa e que a esposa deve ser em tudo submissa a ele. Até aqui tudo bem. Esse texto tudo bem. Aí, a lição, ela conclui na parte de sexta-feira com mais um texto de Ellen White, que não devemos impor nem o marido nem a mulher, tentar controlar o outro. E com uma interrogação, não deve a esposa ter vontade própria? Mas aqui, nas perguntas para consideração, o autor da lição, eu analiso aqui que ele começa a andar para trás. Porque ele diz, Efésios 5, 21 a 33, seria uma passagem ultrapassada? Ele parece sugerir aqui que o conselho de Paulo para os casais naquela época está ultrapassado. E ele fala, pois impõe um modelo de casamento focado na autoridade e no domínio do marido. E ele faz uma outra observação aqui na questão 3. Alguns argumentam que o relato da criação é uma metáfora que houve bilhões de anos de evolução. Então, ao dizer que os conselhos de Paulo está ultrapassado e que a criação da família tem bilhões de evolução, segundo comentários populares, aqui parece sugerir que nós precisamos também reinterpretar a Bíblia. Como na parte de domingo tem um pequeno texto ali que é uma reinterpretação. Eu quero dizer para vocês que de Salmos, para Deus, 1000 anos é como um dia. Então, se para Deus 1000 anos é como um dia, o mundo tem 6.000 anos. Não tem 6.000 anos para Deus, mas tem apenas 6 dias. E Deus disse o Apocalipse que ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. E ele não muda. Então, quando se fala da lei moral, para muitos líderes adventistas, eles dizem a respeito do sábado, Deus não muda. E aqui, a respeito do casamento, por causa de algumas teorias novas que vêm surgindo, com pretexto de que marido e esposa é igual e que a esposa não deve se submeter ao marido, eles parecem se sugerir que os tempos mudaram, a Bíblia deve ser reinterpretada e que os princípios também devem mudar e que nós não devemos acompanhar os princípios divinos estabelecidos por Deus. Não devemos nos adequar, mas é Deus que se deve adequar a nós. Então, é muito confuso, né? Mas, aqui, antes de começar a mensagem de hoje, aqui, em 1 Coríntios 14, versículo 37 e 38,
Paulo diz: se alguém considera ser espiritual ou profeta, reconheça que é mandamento de Deus os conselhos que eu estou dando. Não é mandamento meu, mas é de Deus. E se alguém ignorar, será ignorado. Então, mesmo que seja a lição da escola sabatina, se é algo que, ao mesmo tempo que pende para o lado de Deus, para o lado patriarcal, pende também para o feminismo, nós devemos ignorar. É o conselho da Bíblia. E em Gálatas 1, do versículo 8 a 10, Paulo fala que mesmo que um anjo venha pregando um outro evangelho, além do que ele pregou, do que o apóstolo Paulo pregou e os profetas pregaram, esse alguém é considerado anátema. O que é anátema? Maldito. E Paulo repete essa palavra aqui, anátema, 2 vezes, no verso 8 e no verso 9. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além do que recebeste, é anátema. No verso 7 ele fala isso porque muitas pessoas naquela época, muitos falsos mestres, queriam perverter o evangelho como hoje está pervertendo. Então, meus amigos, o evangelho eterno, ele vai prevalecer, ele vai até o fim, mas o falso evangelho, ele não vai até a esquina, não vai durar, e vai perecer o falso evangelho com os que estão ensinando. Os textos de hoje, se você quiser aprofundar mais, eu não vou ler verso por verso, mas eu vou fazer um comentário avaliando os textos no todo. Então, se você quiser aprofundar mais, você leia Efésios 5, a partir do verso 22, também o capítulo 6, Gálatas ou Colossenses 3, a partir do verso 18, 1 Timóteo capítulo 2 e capítulo 3, Tito, o livro de Tito 2, 5, e 1 Coríntios capítulo 7, capítulo 11, Romanos 13, 1 e 7 e 1 Pedro 3, de 1 a 7. Leia esses textos que você vai ter uma compreensão maior. Mas vamos agora aos conselhos do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e da Ellen White. Conselhos de pessoas inspiradas por Deus. Quero dizer também que aqui em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33, Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 23, aqui começa com conselho para a mulher e termina com conselho para a mulher. Submeta ao seu marido e, por último, respeite o seu marido. Porque o apóstolo Paulo, com a luz que Deus lhe deu, conhecendo todas as escrituras, ele sabia o que é a natureza da mulher.
Diferente do capítulo 6, de 1 a 4, que começa com conselho para os filhos, termina com conselho para os pais. Capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 5 ao verso 9, começa com conselho para os servos e termina com conselho para o Senhor. Mas o interessante é que nas três passagens começa com o conselho da pessoa que é liderada para a pessoa que lidera. A pessoa que é governada para a pessoa que governa. Primeiro fala para a esposa, segundo para o filho e terceiro para o servo. Da mesma forma, também está no livro de Colossenses 3, de 1 a 25. Começa com conselho para a esposa, em seguida para os filhos e em terceira para os servos. É estabelecido aqui o princípio da hierarquia. No livro também de Pedro, 1 Pedro 3, de 1 a 7, começa com conselho para a esposa, liderada, governada, e termina com conselho para o marido. Mas vamos analisar aqui alguns conselhos do apóstolo Paulo. Quer dizer, o Senhor aconselhando por meio do apóstolo Paulo. Repetindo, que as mulheres sejam submissas, ou seja, se submetam aos seus maridos, respeite ao marido. Tito disse, sujeite ao marido. Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Aqui no versos 5 a 6. Que as mulheres obedeçam aos seus maridos como Sara obedecia a Abraão e lhe chamava de Senhor. Vamos analisar mais para frente que que a Ellen White diz que Sara reverenciava Abraão. E é que disse para esposas, filhos e servos que obedeçam, que honrem e que faça tudo como se fosse para o Senhor. E Paulo aconselha que a mulher não deve exercer autoridade de homem, ou seja, tentar competir com o homem. Então, por quê? Por que tudo isso? E para quê? Diz Tito 2 e versículo 5, para que Deus seja honrado. Honrar as autoridades constituídas por Deus é honrar o próprio Deus. E segundo Tito 2,5, é para que a palavra de Deus não seja difamada. No lar cristão, onde a esposa não é submissa ao marido, filhos não têm respeito com os pais, ou um cristão que não tem respeito para com o seu patrão, não é um funcionário dedicado, um servo fiel, a palavra de Deus é desonrada e o nome de Deus difamado. E aqui diz que quando a gente se submete às autoridades, o
quem é o maior beneficiado? É as autoridades ou somos nós? Quando a Bíblia diz para os filhos, honre os vossos pais. Deus disse, não é para que seu pai seja glorificado, seja feliz, seja honrado. Não, é para o próprio bem do filho. Para que o filho vá bem, para que o filho prospere e para que o filho tenha vida longa sobre a terra. Da mesma forma é para com a esposa. Para que as vossas orações não sejam interrompidas. E para que a esposa seja apresentada a Deus como uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem mácula, santa e sem defeito. É isso o que diz a palavra de Deus. E por que a mulher deve submissão ao marido? Diz o apóstolo Paulo. Porque primeiro foi criado o homem. O homem foi criado primeiro. Algum tempo atrás, você já deve ter ouvido isso. Respeite os mais velhos. Paulo ainda diz, quem pecou primeiro? A mulher pecou primeiro. A mulher caiu em pecado. E levou o homem ao pecado. Desgraçou a vida dela e do marido. Paulo continua. E o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. O homem é a glória de Deus. Porém, a mulher é a imagem e glória do homem. Como assim a mulher é a imagem do homem? Se você ler Gênesis 1, 26 a 27, você vai ver que antes de mencionar a mulher ali, por 3 vezes é declarado, criou Deus o homem, a sua semelhança e a sua imagem. E quando vai falar da mulher, tem 2 pontos ali que representa pausa, separação. E diz, homem e mulher os criou. Não está dizendo ali que a mulher é imagem de Deus, mas está dizendo, ali quer dizer que Deus criou macho e fêmea. Para que não fosse feita confusão de homem se juntando com homem e mulher com mulher. E quando você lê Gênesis 5, de 1 a 3, isso ainda fica mais claro. Quando repete que Deus criou o homem, a imagem de Deus e a sua semelhança. E a mulher é mencionada ali só no 2º verso, já separada. E quando fala do filho, fala que o filho também, Sete, nasceu à imagem e semelhança de Adão. Então, o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E a mulher e o filho foi feita imagem e semelhança do homem. Feita a glória do homem. Foi Deus que colocou nome no homem. Só que o nome na mulher já não foi Deus que colocou. Ele deu autoridade ao homem para colocar. Foi o homem que deu o nome à mulher de varoa e de Eva. Lá mais para frente, no livro de Samuel,
quando Natã vai repreender Davi, ele fala que Urias tratava Betseba como uma cordeirinha única, como a sua própria filha. Então, Betseba ali era intitulada como filha de Urias. Cá no Novo Testamento, Paulo fala: as mulheres aprendam na igreja em silêncio. Eu, Jonas Davies, não tenho nada contra a mulher pregar, desde que prega com prudência e sabedoria. Recentemente eu vi uma mulher no púlpito da igreja, recentemente não, há muito tempo atrás, uma mulher subiu no púlpito da igreja pregando e dizendo: o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, leva o homem para onde quer. Declaração imprudente. A igreja poderia dizer: eu sou o pescoço, eu levo a Cristo para onde eu quero? Jamais. Então, aqui no Novo Testamento, Paulo fala que a mulher aprenda na igreja em silêncio, e se quiser aprender alguma coisa, pergunte ao marido em casa. Então, no tempo de Moisés, se uma mulher fizesse voto a Deus, o marido era autorizado por Deus para confirmar o voto da esposa ou anular. O homem, como Noé, abençoou filhos e amaldiçoou um filho. Isaac abençoou os filhos antes de morrer. Jacó abençoou os filhos antes de morrer. Abraão, cada lugar que ele chegava na sua peregrinação, ele edificava um altar. Não era Sara que edificava os altares, era Abraão. Então, quem tem a autoridade aqui? É quem recebe o nome como Adão deu a Eva, ou quem doa o nome? Quem tem mais autoridade? Quem é considerada filha como Betseba, mulher de Urias, ou quem é considerado pai? Nos tempos do apóstolo Paulo, quem ensina a esposa ou quem é ensinado? Precisamos observar muito esses detalhes para a gente não reverter os papéis. Elcana, ele oferecia sacrifício pela sua esposa Ana. Ele intercedia por Ana. Então, o homem tinha poder para abençoar tanto os filhos como a esposa. Deus ouviu as intercessões de Abraão, as orações intercessórias de Abraão em favor da Sara, e ela concebeu. Velhinha, teve forças para dar luz a um filho. Cá mais adiante, falando de Isaac, Isaac intercedeu por Rebeca, orou a Deus e diz que Deus ouviu a oração de Isaac e Rebeca concebeu. Então, o marido no lar, segundo a Bíblia, ele é governante da esposa, senhor da esposa, cabeça da esposa e sacerdote do lar. Então, assim como Cristo é o cabeça da igreja e é o sacerdote da igreja, que abençoa a igreja por meio do sacrifício realizado na cruz,
assim é o marido, cabeça da igreja, sacerdote do lar, que abençoa a esposa e os filhos. Então, quando você obedece o seu marido, como aconselha Pedro, é sujeita ao seu marido, como aconselha Tito, é submissa ao seu marido, como aconselha o apóstolo Paulo, você recebe bênçãos de Deus. Você está se preparando para que o cabeça principal, Jesus, quando vier nas nuvens do céu, ele diga: entra bendita do meu Pai, para possuir o reino. Mas o que Jesus disse às 10 virgens, que as 5 virgens imprudentes que não obedeceu, elas ouviu de Jesus essa declaração: não vos conheço. Não vos conheço. Então, os maridos que não amam a esposa, que não trata a esposa com dignidade, que torna a vida da esposa amargurada, que humilha a esposa, que mata a esposa e não se arrepende de todas essas coisas, no dia do juízo, Deus vai falar para esses maridos: eu não vos conheço. E a esposa que trata o marido com desprezo, que não respeita e nem honra ao marido, Deus vai falar para essa esposa também, como disse para 5 virgens imprudentes: eu não vos conheço. Aqui na lição da escola sabatina, na lição 10 que eu li, disse também que o relacionamento deve ser baseado no amor. Que lá no Éden, Adão disse para Eva: nós somos uma só carne. Agora, meu amigo e minhas amigas, vamos ver aqui algumas declarações de Ellen White, profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não podemos chamar aqui Ellen White de machista, porque é uma profetisa mulher falando de mulher para mulher. Olha só as declarações dela. Em Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 29, ela diz que depois do pecado, para que o homem e a mulher vivessem em harmonia, era necessário que a mulher se sujeitasse, se submetesse à autoridade do marido. E como Eva pecou primeiro, Deus escolheu Eva para ser sujeita. Patriarcas e Profetas também, capítulo 13, página 98. Ellen White fala que Sara reverenciava a Abraão e foi usada por Pedro no Novo Testamento como referência, como exemplo para as mulheres no tempo de Pedro e nos últimos dias. Patriarcas e Profetas, capítulo 15, página 118. Ellen White fala que Agar foi descrente, irreligiosa, egoísta e influenciou Ló na separação de Abraão. E, como exemplo, vemos que
no último minuto, ou a mulher de Ló, separou do seu marido e de suas filhas e ficou para trás, porque recusou ouvir uma ordem do céu que Deus a transmitiu por meio dos seus anjos, e olhou para trás. O resultado a gente já conhece. Então, a primeira declaração aqui está no Patriarcas e Profetas, capítulo 3, página 29. Patriarcas e Profetas, capítulo 13, página 98. Patriarcas e Profetas, capítulo 15, página 118. Você pode conferir tudo lá. Mas tem uma declaração de Ellen White aqui também, muito importante, no livro Lar Adventista, página 349. Muitas mulheres no tempo de Ellen White chegavam para ela, claro, mulheres cristãs com maridos descrentes. Mesmo assim, existe também muita gente na igreja, mulheres e maridos, que não são totalmente convertidos. E por estar na igreja, não estão isentos de praticarem também injustiça. Porém, é muito mais honroso para o cristão viver com a esposa brigando do que separando. Porque a separação seria muito mais desonroso para o nome de Deus e muito mais danoso para a vida dos filhos. Mas esse conselho aqui é de Ellen White para a esposa cristã que vivia com maridos descrentes. E essas esposas reclamavam para Ellen White: meu marido me desautoriza quando eu chamo meus filhos para orar, quando eu chamo meus filhos para a igreja, eles blasfemam do nome do Senhor, eles me humilham. Olha o que Ellen White diz. Cristo requer em seu serviço a presença do ser todo, coração, alma, mente e força, dando-lhe que te pede, o que te pede. Ela está falando aqui, Ellen White está aconselhando a esposa para fazer com o marido. Dê-lhe o que te pede. Estará representando-o no caráter. Que teu marido veja o Espírito Santo operando em ti. Ser cuidadosa e considerada, paciente e tolerante. Não procures impor-lhes a verdade. Cumpre teu dever como a esposa e vê se o coração não é tocado. Tuas afeições não necessitam ser alienadas à do teu marido, ser oposta. Não devia as afeições dela ser oposta à do marido, desde que não sacrificasse os princípios da verdade. Mostra-lhes todo o agrado possível. Não permitas que tua fé religiosa te segregue, ou seja, separe do marido. Conscienciosamente obedece a Deus e agrada teu marido em tudo o que puderes. Essas é a declaração da serva do Senhor, Ellen White. Nenhum profeta vai chegar para você e vai te aconselhar a insurgir contra a autoridade. Chegaram para Jesus perguntando: é justo pagar imposto a César? E Jesus diz: claro, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Por quê? Se a gente rouba o dízimo, a gente está roubando a Deus. Se a gente
retém o imposto, a gente está roubando das autoridades. E nenhum ladrão entrará no reino dos céus. E Jesus mostra isso na prática. Quando vem os cobradores de imposto cobrar imposto do apóstolo Pedro. E Jesus paga o imposto. Quando Pedro pega a moeda, Jesus fala: entrega por ti e por mim. Jesus estava devendo imposto? Não. Mas por que Pedro devia entregar aquela moeda por ele e por Jesus? Porque se ele não pagasse o imposto, seria o nome de Jesus que seria desonrado e difamado. Então, Jesus, apesar de ser manso e humilde de coração, ele passou inúmeras ordens para os discípulos. E os discípulos obedeceu à risca. Quando Jesus envia os discípulos para a missão, Jesus passa umas 20 ordens para eles. E eles seguem aquelas ordens à risca. Aí vemos em São João Jesus dizendo: se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Vocês serão meus amigos se fizer o que eu vos mando. E com as minhas palavras dizendo aqui, Jesus disse aos discípulos: seja para mim, seja a mim, fiéis até a morte, e darei a vocês a coroa da vida. Isso aqui é muito interessante você observar. Apesar de Jesus ser com o Pai uma só carne, aqui falando com minhas palavras, porque ele diz: eu e o Pai somos um. Jesus estava submetido à autoridade de Deus. Deus enviou o seu Filho amado para morrer. E a gente só vê Jesus chamando o seu Pai de Deus na cruz, porque ele se sentiu indigno diante da separação do pecado de chamar Deus de Pai. Ele disse: Deus meu, por que está separado de mim? Por que me desamparou? Mas em todos os evangelhos, Jesus chama Deus respeitosamente de Pai. Não de amigo e não de colega. O máximo respeito e a máxima reverência para com Deus. Então, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer, e Jesus também envia seus discípulos para morrer, como cordeiro para o meio de lobos. E os seus discípulos morreram pelo Evangelho, foram fiéis até a morte? Sim. Então, se o marido é comparado a Cristo, cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja, se a igreja foi fiel a Cristo até a morte, e a igreja também foi fiel a Cristo até a morte, os discípulos representam a igreja, então a esposa, o marido precisa ter amor a ponto de dar a vida pela esposa, mas a esposa também precisa corresponder e dar a vida também por amor ao marido, em resposta do amor que ele manifestar por ela. Grande é esse mistério. Então, na Bíblia, você não vai ver um verso dizendo assim: filhos, apesar de Deus pedir para os filhos honrar os pais, não há um verso que diz: filhos, inclina perante os seus pais. Mas na Bíblia tem verso. Salmos 45, 10 e 11, dizendo para a esposa inclinar diante do marido. Disse que Araúna inclinou perante Davi até a terra. Então inclinar aqui é prostrar com a cara em terra.
E não fica só na narração, não. Abigail, até mesmo antes de casar com Davi, prostrou diante dele até a terra. E por 7 vezes, tentando apaziguar Davi, ela chamou ele 7 vezes de Senhor. Quando Nabal morreu, ele se agradou tanto do procedimento de Abigail que ele levou para o palácio para viver como rainha. Betseba foi cobrar de Davi uma promessa de que Salomão seria rei. E ao ser introduzida na presença do rei Davi, Betseba chama Davi 7 vezes de Senhor. E prostra também perante Davi ante a terra. E agora, Sara também, ou Ellen White também usa o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor e lhes obedecia. E isso é descrito em 1 Pedro 3, dos 5 a 7. Então, os maridos não honram mais as esposas hoje como antigamente, e nem as esposas têm a mesma referência, o mesmo respeito para com os maridos como no passado. As pessoas mudaram, mas Deus não muda. Precisamos entender isso. Então, o contrário do que a Bíblia ensina, a mulher inclinar perante o marido, hoje o amor está romantizado. É o homem que inclina perante a mulher, ajoelha perante a mulher para pedir em noivado. Se você já fez isso e está no segundo casamento, não faz mais, porque dá azar. As mulheres estão separando do marido e o marido das mulheres de montão. Fique esperto. Então, Deus que fabricou o casamento, ele tem a receita para o casamento. E a receita para o sucesso do casamento é os princípios bíblicos estabelecidos na palavra de Deus. As tradições e os costumes mudando, que até mesmo a igreja cristã está aderindo, diante de muitas declarações que eu ouvi na Novo Tempo, um canal que eu gosto muito, e ouvi até aqui na minha igreja recentemente, a igreja está pendendo para o feminismo. Mas ore, vigie e jejum diante de Deus, porque Ele protegerá somente seu coração de heresias, de ensinamentos errôneos. Siga os princípios estabelecidos por Deus, porque com os princípios da palavra é impossível de você fracassar. Recentemente, eu vi nas redes sociais um homem ou mulher que estava completando 100 anos e 79 anos de casado, quase 80. Então, isso é gratificante, isso é maravilhoso e ao mesmo tempo espantoso para os nossos dias. Que sirva como exemplo para os jovens casais de hoje. E o número 7 na Bíblia, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que valoriza tanto o número 7, que representa o símbolo da perfeição, representa também poder e autoridade, tanto de Deus sobre a família, como a autoridade, as autoridades terrenas constituídas por Deus. No lar, o marido é uma autoridade. A Bíblia declara. O pai é uma autoridade. O patrão, que é senhor, também é autoridade. E veja como os números 7 acompanham as autoridades. Adão e Eva. Essas duas palavras formam 7 letras.
família na Bíblia, estabelecida por Deus. Palavra família, 7 letras. Noé, 7 pessoas é salva na arca com ele. Todas representando família. Abigail chama 7 vezes Davi de Senhor. Betseba também, 7 vezes. A primeira vez que na Bíblia fala sobre a família, o apóstolo Paulo fala sobre a família, está no capítulo 7 de Romanos. E a última vez que é mencionada, que é aconselhada a família na Bíblia, está em 1 Pedro 3. Mas também tem 7 versos o texto. E a segunda vez que fala sobre família na Bíblia é 1 Coríntios, capítulo 7. Olha que coisa interessante. Falando das autoridades. Romanos, capítulo 13. O texto tem 7 versos. E o último verso fala 2 vezes para honrar as autoridades. E o último texto falando sobre as autoridades na Bíblia está em 1 Pedro capítulo 2. Tem também 17 versos. E o último verso fala 2 vezes para honrar as autoridades. Então, meus amigos, tenhamos consideração máxima para com as autoridades estabelecidas por Deus. E aos maridos, as autoridades têm conselhos também da palavra de Deus. Não trate a vossa esposa com amargura. Isso eu aprendi. Trate-a com dignidade, com amor. Não seja um marido autoritário e abusivo. Quer aprender como ser delicado e gentil com a esposa? Leia todo o livro de Cantares, que você vai ver como Salomão trata a noiva, elogia e também é elogiado. Que Deus abençoe você e a sua família. Que você tenha profunda compreensão e esclarecimento da parte de Deus a respeito dessa questão. E se você tem alguma dificuldade em entender e pensa diferente de mim, Deus te esclarecerá. Vamos orar? Maravilhoso Deus, obrigado por esses momentos sagrados no qual meditamos na Tua Palavra. Seja o Senhor com cada família que ora comigo neste momento, para abençoar as suas vidas e para blindar o seu lar com o Teu poder. É difícil, ó Pai, relacionar, é difícil ser uma família perfeita. E é exatamente por isso que depois de aconselhar ali, esposa e marido, filhos e pais, servos e senhores, o Senhor fala para revestirmos das armaduras, revestirmos do poder de Deus e buscarmos ser enchidos do Espírito Santo para passarmos pela tempestade e sairmos dela vitorioso. Carregarmos a nossa cruz para trocarmos por uma coroa. E a única coisa, Senhor, que vamos levar dessa terra para o céu é a nossa esposa e os nossos filhos. Se os santificarmos e o consagrarmos para apresentarmos a Deus puros, irrepreensíveis, sem defeitos e imaculados. Perdoa os pecados, nos abençoe,
derrame sobre nós as tuas bênçãos, o teu poder e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Glória, 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 glória a Deus. Fique na paz, fique na graça. Deus abençoe você. Toque no sininho para se inscrever. Dê o seu like, comente e compartilhe. Grande abraço.